Eu acho que a gente ainda não está ao vivo, Sidney. Alô, boa noite. Boa noite. Gostaríamos de agradecer em nome de toda a equipe do Projeto Salvador Escravista, a presença de todos vocês nessa noite de sexta-feira, inaugurando o nosso canal no YouTube, depois, e praticamente comemorando um mês do projeto lançado para crítica, leitura de todos e todas. Amanhã fazemos um mês no ar, no site, no Instagram, no Twitter. Convidamos ainda quem não nos segue a nos seguir, a fazer a propaganda do site, apresentar suas críticas, suas dicas. E no momento, para a gente relembrar também a data dos 170 anos da abolição em definitivo do tráfico de pessoas escravizadas africanas no Brasil, a lei de 4 de setembro de 1850, conhecida por Lei Eusébio de Queiroz, mas vamos ver até que ponto esse Eusébio de Queiroz merece tanta homenagem, essa grande homenagem controversa. Não seria melhor nome para a gente conversar hoje, nessa noite de sexta, do que o professor Sidney Chalub, a quem eu dou minha boa noite, nossos agradecimentos. Professor, boa noite. Boa noite, Cândido. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite do Salvador Escravista. Então, professor, a gente pode dar um tempinho, conversar aqui algumas coisas mais gerais, para a gente ver se o nosso público chega em maior número, mas já temos ali mais de 100 pessoas nos assistindo ao vivo. Como é que vai essa quarentena, aí esse retorno dessas aulas? Eu acho que todos nós estamos nessa expectativa desse mundo virtual, essa aula virtual. Quais são as suas expectativas atuais para isso? Bem, eu estou dando aula, eu dei no semestre passado, ainda março, abril, eu já estava dando aula no Zoom, aqui em Harvard. E esse semestre também é totalmente ensino remoto, as aulas começaram semana passada. Então, aqui, na verdade, a universidade decidiu já há bastante tempo, né, que esse semestre seria totalmente remoto, né? Então, não houve muita... A gente se preparou para dar aula remotamente. Então, teve vários cursos para você tentar usar melhor essas ferramentas, né, tecnológicas e estratégias de como adaptar os programas e os cursos ao meio ambiente remoto, né, nesse ambiente remoto. Mas está tudo indo bem, né? Há uma certa rotinização disso. A quarentena tem sido produtiva, tenho lido, escrito bastante. Dá saudade, às vezes, de poder passear lá fora despreocupadamente, né? Mas, fora isso, eu vivo bem na caverna, não tem problema, né? Aproveitar o sol nesse momento de que o inverno se aproxima, né? O problema é que daqui a pouco não vai dar vontade mesmo de estar lá fora, né? Porque o verão ainda é o tempo bonito, sol, de vez em quando é uma vontade de ficar só passeando lá fora, mas daqui a pouco não vai dar vontade nem de fazer isso, né? Então, a quarentena, eu acho que no hemisfério norte o pior da quarentena é você não poder aproveitar o verão para os longos meses de inverno, né? Pois é. Agora vai ser direto, já está começando a ficar mais fresco, né? Já passou aquele calor mais forte, então daqui a pouco vai começar a fazer frio. Mas é tranquilo, a universidade aqui, na verdade, está funcionando a pleno vapor, né? A gente está... tá tudo acontecendo, né? Só que remotamente. Muitos diminuíram bastante os eventos da própria universidade, mas acho que também foi o verão, né? Agora, começando de novo as atividades, é bem capaz de o número de eventos aumentar e as aulas
número de alunos que resolveu ficar longe, né, trancar esse ano acadêmico, não foi tão grande quanto se temia, né? Ah, certo. Então, está tudo correndo dentro do possível, na normalidade possível, dentro das circunstâncias. Claro. Vamos começar, professor. Vamos Vamos acabar nessa. a expectativa da galera. Então, boa noite a todos e todas novamente, aqueles que entraram depois que a gente começou a transmissão, alguns minutos. Espera a equipe do Salvador Escravista, agradece a presença de todos e todas, espera que todos vocês estejam com saúde, em paz, e que a gente consiga sobreviver a essa pandemia, cuidando de nós e cuidando dos nossos queridos, dos nossos amigos e parentes. A quarentena, por mais difícil que seja, ainda é necessária e o isolamento social é preciso. Quero agradecer mais uma vez ao professor Sidney Chalub, a amiga e professora da UNB, Ana Flávia Magalhães, que fez o primeiro contato com o professor Sidney, que prontamente nos atendeu e nessas últimas 2 semanas temos organizando o melhor evento para abrir esse canal e para que o nosso público aprenda um pouco mais sempre e crie novas expectativas de perguntas da história da nossa cidade, quando a gente andar por Salvador, andar por outras cidades, se questionar diferente o que é que a gente vê por onde a gente passa. Então, o professor Sidney Chalub fez graduação em História na Lawrence University, nos Estados Unidos, é mestre pela UF, doutor e tem livre docência pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde atualmente é professor colaborador e também professor do Departamento de Universidade de História em Harvard, nos Estados Unidos. Quem de nós, como graduando, mestrando, doutorando, não estudou, não leu os textos e livros do professor Sidney Chalub? Eu garantiria que praticamente todos nós que estamos aqui. E quem não leu ainda vai ler. Não à toa, né? A obra do professor Chalub é uma obra que toca muito ainda no nosso presente. É uma obra que analisa e pensa o passado brasileiro, o passado dessa força da escravidão, e aqui eu já dou logo o nome de uma das grandes obras dele, a última de autoria individual, A Força da Escravidão, que é muito do tema do que nós vamos tratar nessa noite, né? Mas outras obras, como Visões da Liberdade, Lá Trabalho e Botequim, são obras que tocam ainda o cotidiano do trabalho, o cotidiano das forças de trabalho, e que também ligam diretamente com a cidade, uma vez que o Projeto Salvador Escravista está pensando também como é que essa cidade é vista, é pensada, quais são as homenagens que nelas estão, né? Organizou uma infinidade de obras também com outros autores, e eu destaco aqui Pensadores Negros, Pensadoras Negras, Brasil, século XIX e XX, em co-organização com a Ana Flávia Magalhães Pinto. Enfim, se a gente fosse falar do currículo do professor Sidney, a gente ia ficar aqui a noite toda. Então é melhor a gente ouvi-lo, que foi para isso que a gente o convidou. Boa noite, professor. Obrigado pelo aceite o convite. Boa noite, Cândido. Obrigado pelo convite. É uma responsabilidade ser o primeiro programa do canal de vocês, né? Vamos ver. É uma responsabilidade. Darei o melhor de si. Não temos dúvida. É uma responsabilidade que a gente sabe que você vai tirar de letra. Bem, professor, vamos começar pelo início, né? Todo brasileiro, ao nascer, tem direito a uma certidão civil de nascimento. E, ora, um simples documento que é a nossa porta de entrada à nacionalidade brasileira, nem sempre a gente se pergunta qual o motivo, por quê, quando esse documento surgiu. Mas aí, o que esse documento teria a ver com o nosso papo de hoje, né? Quais são as relações da criação do registro civil de nascimento com o escravismo brasileiro? Bem, então, a geração da independência, aí discussões, por exemplo, no parlamento, na primeira
turma logo do Parlamento Imperial, da Câmara dos Deputados, nos anos 20, já surgiu uma discussão a respeito da falta de conhecimento que o país tinha de sua população. Então, não havia censos nacionais, não havia nenhum. O primeiro só foi acontecer em 1872. Não havia registro civil de nascimento nem de óbito, só havia registro de batismo nas igrejas. Então, havia uma preocupação em produzir um conhecimento da população brasileira até para que políticas públicas pudessem ser pensadas. E quando a abolição do tráfico africano, não a abolição da lei de 1831, aquela abolição, mas a lei, a gente vai falar sobre isso logo, né? A lei não foi cumprida em grande medida. Você tem em 1850 a abolição do tráfico africano. 1850 é um ano muito cheio de eventos importantes, porque a abolição do tráfico vinculado com isso tem a lei de terras. Era uma tentativa de articular o fim da mão de obra, da reposição da mão de obra escravizada por meio do tráfico e, ao mesmo tempo, tentar atrair colonos, em especial colonos europeus, para o país por meio da disponibilização de terras que a lei de terras de 1850 se imaginava poderia tornar disponível para políticas do governo imperial. E isso leva o Estado a tentar se organizar melhor para administrar essa transição entre o fim do tráfico, que nas condições da escravidão brasileira imaginava-se, apontava no sentido do fim da escravidão em algum momento, até por causa da dependência que a escravidão brasileira tinha em relação ao fluxo constante de pessoas escravizadas da África. Então, em 1851, há uma lei, um decreto, que, se não me engano, é de julho. Eu sou historiador com péssima memória para datas, nomes, então é mais ou menos em meados de 1851, o governo imperial aprova uma lei, o parlamento aprova uma lei, fazendo duas coisas: tornando obrigatório o registro de nascimentos e óbitos e estabelecendo data para a realização de um censo, de um recenseamento nacional, o recenseamento da população. O recenseamento ocorreria em meados de 1852 e o registro de nascimentos e óbitos passaria a ser obrigatório a partir de janeiro de 1852. Bem, a partir de dezembro existe começa a chegar ao governo imperial notícias de que a população estava resistindo à ideia de ter registro civil. Havia, inclusive, uma preocupação em especial com a exigência do registro de óbitos para o enterro católico das pessoas, seja fosse nas igrejas ou nos cemitérios, nos campos santos. A lei exigiria, né, que a partir dali, para você ter o enterramento, você precisava, o enterramento religioso, você precisava ter o atestado de óbito. Isso causava muita preocupação. Questões práticas, porque a lei também dava 10 dias para você realizar o registro de nascimento, e o registro de nascimento podia ser muito difícil em localidades mais remotas. Então, havia uma série de preocupações. Uma preocupação que eu acho muito importante, isso se vê na revolta que explodiu a partir de janeiro de 1850 contra essa lei, que acabou levando o governo imperial a revogá-la.
a lei de obrigatoriedade do registro civil de nascimentos e óbitos, foi revogada diante da revolta em várias províncias do Império, especialmente as províncias do atual Nordeste. Pernambuco foi um centro fundamental, mas também Paraíba, Ceará, Alagoas, várias das províncias do atual Nordeste, né? E a população que se revoltou, e vários testemunhos colhidos na época e presentes em relatórios apresentados ao Ministério da Justiça por presidentes de província e relatórios apresentados por autoridades policiais nessas províncias aos presidentes e que depois foram encaminhados ao Ministério da Justiça, eles falavam os revoltosos estavam com medo de serem escravizados. Então, eram muitas pessoas afrodescendentes ou já nascidas livres ou libertas, que temiam que a lei, essa lei era um instrumento para reescravizá-los, era um jeito do governo imperial conhecer essa população toda que estava disponível para uma eventual escravização em vista do fim do tráfico africano em 1850. Como você não poderia ter mais uma reposição de mão de obra forçada vinda da África, o temor é que você teria uma reposição forçada de mão de obra, por exemplo, especialmente para a caficultura, por meio da escravização de homens negros livres pobres. Então, esse temor foi um dos grandes, parece ter sido uma das grandes motivações dessa revolta, que teve como objeto específico a lei de registro obrigatório civil de nascimentos e óbitos, que teria início, passaria a viger a partir de janeiro de 1852. Então, uma relação bem direta. É muito interessante esse temor, né, de que pudesse haver um esforço concertado, digamos, para a escravização ilegal de homens negros livres pobres. Você pensa, não, mas isso jamais esteve na cabeça das autoridades? De onde eles tiraram esse temor? É fácil entender de onde eles tiraram esse temor. Tá? O país tinha vivido, de 1831 até 1850, uma experiência de escravização ilegal massiva de africanos trazidos ilegalmente da África. Tá? Então, a escravização ilegal era a rotina da forma como se supria a mão de obra para a cafeicultura fluminense e paulista, para quem usava a escravidão em geral no país inteiro. Mas havia, evidentemente, uma concentração grande desses africanos ilegalmente escravizados no Sudeste cafeeiro, por causa da expansão explosiva do café desde meados dos anos 30, e o provimento de mão de obra para a expansão da cafeicultura vinha principalmente desse contrabando de africanos para trabalhar nessas fazendas. Então, era uma grande operação ilegal, a qual o Estado brasileiro fazia vistas grossas. E aí é importante entender, não sei se não quero antecipar aqui outras perguntas, mas sobre me parece que a respeito do temor, esse temor era baseado numa experiência recente, bastante intensa, e já em rumores, que são discutidos, inclusive, no parlamento brasileiro, no início dos anos 50, de quadrilhas que estariam atuando no norte do país, sequestrando pessoas para que elas fossem escravizadas e trabalhassem na cafeicultura. Então, havia notícia dessas coisas, foi discutido no parlamento. Eu não me lembro, acho que não me lembro de 51, 52, mas por esse período, essas discussões apareciam
no parlamento de vez em quando. Então, às vezes eu me pergunto, né, até que ponto esse temor não era uma coisa sem sentido, ou até que ponto essa revolta pode ter ajudado a deter um pouco essas quadrilhas, né, a ter evitado um processo de escravização ilegal em massa de negros livres pobres, que poderia acontecer, poderia tomar força, e que talvez tenha sido detido exatamente por essa revolta generalizada, forte, que assustou o governo imperial, a ponto de rapidamente eles retirarem essa lei e desistirem de cumpri-la, assim como o censo, que também estava envolvido na mesma ideia de suspeição. O governo imperial está querendo saber quem nós somos, onde estamos, para nos escravizar. E não dá para dizer que esse temor fosse infundado diante da experiência dessa população nas décadas anteriores com a escravização ilegal massiva de africanos. Então, professor, essa sua resposta já nos dá um caminho ao longo de toda a nossa conversa, que é essa precarização da liberdade, né? Daqui para o fim voltaremos a falar mais sobre isso, mas pensando esse contexto das décadas de 1830 a 1850, uma figura desponta como herói nacional, que é o Eusébio de Queiroz, né? Chefe de polícia na corte, na cidade do Rio de Janeiro, depois vai ser o ministro da Justiça. Essa figura é controversa. Qual o lugar na história para ele? Quem é essa pessoa? Como Eusébio tratou a lei de 1831, governando a polícia da capital imperial brasileira, o Rio de Janeiro? Nossa, a gente está mal de herói, né? Se o Eusébio de Queiroz é um herói nacional, a gente está realmente ferrado do ponto de vista da escolha dos heróis, né? Bem, o Eusébio de Queiroz, ele era angolano, mas ele era dessa elite aí de Saquarema, né, dos conservadores e tal, que se formou em torno dos conservadores fluminenses, né, na província do Rio de Janeiro, no século XIX, e ele exerceu esse cargo de chefe de polícia do Rio nos anos 30, uma parte dos anos 40, e depois ele foi ministro da Justiça. Ele era o ministro da Justiça e o chefe do gabinete quando ocorre a abolição, a extinção do tráfico africano em 1850, quer dizer, a segunda abolição do tráfico africano. O que acontece nos anos 30, quando ele, e nesse período em que ele exercia a chefia de polícia no Rio, é que depois de uma queda no tráfico, logo após a aprovação da lei de 1831, o tráfico começa a acelerar a meados dos anos 30. Eu li, né, para a Força da Escravidão, o material da Polícia do Rio, a correspondência entre o chefe de polícia da corte com o Ministério da Justiça, e eu acompanhava o dia a dia, digamos, da atuação do Eusébio de Queiroz como chefe de polícia nas várias áreas em que a polícia atuava. E o Eusébio de Queiroz tinha todas as informações a respeito de como funcionava o tráfico ilegal. E acho até que durante um período, lá pelo meados dos anos 30, antes dos saquaremas realmente se articularem de vez a partir de 37, e aí há uma espécie de desistência, digamos, do governo imperial de tentar cumprir essa lei, a lei de 31, mas ele toma algumas iniciativas para tentar coibir o tráfico e tal. Mas a coisa dependia muito de quem era o ministro da Justiça, de como a coisa estava sendo encaminhada, e, num certo momento, você vê que ele praticamente desiste, né? Quer dizer, de tentar reprimir o tráfico. Ele continuava recebendo informações de quais eram os locais
próximos à corte, onde havia desembarque de africanos ilegalmente escravizados. Ele tinha informação de autoridades públicas coniventes nas várias localidades, juízes de paz coniventes que facilitavam o funcionamento do tráfico ilegal, e ele não fazia nada para reprimir. Mas o que é mais ainda importante, bem, mais importante não, né, porque, na verdade, isso aí que eu falei é aquilo que tornava possível o crime, segundo as leis do país, de trazer pessoas. O tráfico africano em si só é um crime, foi um crime contra a humanidade. Né? No caso específico do Brasil, a partir dos anos 30, era um crime contra a humanidade que era também um crime contra as leis do país, porque antes o tráfico era legal. Depois, mas a não era legal, era ilegal. E ele tinha obrigação, como chefe de polícia, de reprimir esse tráfico. Então, essa é a primeira coisa a respeito do Eusébio de Queiroz. A segunda coisa uma coisa que os historiadores custaram a entender foi o trabalho que deu para não cumprir a lei de 1831. A lei de 1831, como essa piada, né, a lei para inglês ver, sempre dava essa impressão de que a lei nunca foi cumprida, nunca se tentou cumprir a lei. Bem, não é verdade. O tráfico diminuiu logo depois de 31, por um período, apesar de ter continuado. Né? Então, há uma certa queda, talvez se imaginasse que o tráfico iria realmente parar depois da lei de 31, mas depois, com a expansão do café, ele explode ilegal, como atividade ilegal, e essa atividade ilegal, que vai continuar até 1850 e vai trazer 750 mil pessoas, pelo menos, ilegalmente escravizadas para o país, para tornar possível uma atividade econômica tão intensa, a revelia das leis do país, o que é realmente importante dos historiadores entenderem, de entendermos, é o trabalho que deu não cumprir a lei. Porque, de repente, você tem um fluxo enorme de trabalhadores que vão trabalhar na cidade do Rio, uma quantidade enorme de africanos. O Rio tinha, em 1849, 110 mil pessoas escravizadas. Dessas 110 mil pessoas, 60% eram nascidas na África. Se você ia em fazendas de café no Vale do Paraíba Fluminense, Vassouras, Valença, você tinha, às vezes, 80% ou mais dos trabalhadores de determinadas fazendas sendo africanos, recém-chegados, todos ilegalmente trazidos para o país. Como é que você pode ter uma operação de contrabando dessa magnitude, com trabalhadores atuando em todas as áreas que foram ilegalmente trazidos para o país? Como é que você pode ter isso tudo e fingir que você não está vendo? Isso deu trabalho. Não só deu trabalho, como foi decisivo para a configuração do Estado Nacional Brasileiro. Então, isso teve, por exemplo, vou dar uma ideia, vou te dar exemplos que vão desde o cotidiano da administração da cidade até, por exemplo, como você organiza cobrança de impostos. O Eusébio de Queiroz, como chefe de polícia da corte, ele recebia diariamente uma lista de pessoas presas na cidade por vários motivos, inclusive sempre um número bastante significativo de pessoas presas por suspeita de serem escravos. Né? Suspeita de ser escravo, que era a expressão que se usava. Suspeito de ser escravo fugido, suspeito de ser fugido, suspeito de ser escravo. Variava um pouco, mas era isso. A polícia da corte, ela, ao se organizar como instituição nas primeiras décadas do século XIX, uma de suas principais funções era, e tenho certeza que era assim em Salvador, em todas as cidades brasileiras com uma presença escravista forte, né? Uma função fundamental da polícia é coadjuvar, ajudar
os senhores na cidade a controlar a sua mão de obra escrava, controlar seus escravizados. Na cidade, nesse meio urbano, a lucratividade da escravidão dependia de os escravizados poderem trabalhar em qualquer lugar da cidade, ter uma autonomia de movimento, para trabalhar como carregador, para trabalhar nos ofícios que eles conheciam, eles tinham que ter liberdade de movimento, isso era fundamental para... E pagavam para o senhor o jornal combinado, trazia para o senhor o rendimento combinado por semana, a cada semana e tudo mais. Esses escravos ao ganho, né, como se dizia, que era, digamos assim, uma boa parte da forma de investir a propriedade escrava por parte dos senhores na cidade. Ora, essa liberdade de movimento dos escravos significa que eles não estão sendo observados o tempo todo pelos senhores. Então, a polícia, cada vez mais, ela assume o papel de coadjuvar, de ajudar no controle dessa mão de obra escravizada nas cidades. Então, como a polícia age? Isso cria a doutrina que existe de forma transformada até hoje da suspeição generalizada sobre a população negra. Então, um sujeito está andando na rua, numa hora, depois das 6 horas, depois das Aves Maria, depois das 6 horas da tarde, ou está num local onde ele não é conhecido, ou nunca se viu e tal, aí ou um inspetor de quarteirão, ou que prende a pessoa, entrega para a polícia, ou interroga a pessoa, ou a própria polícia, suspeitando daquela pessoa, prende a pessoa e o que é que faz com ela? Bem, aí depende. Se a pessoa declara que é livre, é uma pessoa negra, declara que é livre, o policial ou o inspetor de quarteirão, seja quem for, ele vai pedir provas de liberdade. Prova que você é livre. Então, a pessoa pode provar por meio de carta de alforria, por meio de testemunhos e tal. Mas se o policial suspeita que a pessoa, na verdade, é uma pessoa escravizada que está se dizendo livre, ela vai ser detida, vai para o calabouço, né? E por que ela vai para o calabouço? O calabouço é prisão dos escravos, prisão dos cativos. Por que uma pessoa que se diz livre, suspeita de ser escravo, vai para a prisão dos escravos? Por causa de uma doutrina inventada pelo Eusébio de Queiroz. Eu posso ler para você aqui. Eu não lembro do que eu escrevi nesse livro, mas eu lembro de algumas coisas. E uma das coisas que eu lembro é essa passagem inesquecível do Eusébio de Queiroz. O Eusébio de Queiroz era chefe de polícia e o ministro da Justiça escreveu para ele dizendo assim, olha, o calabouço está cheio demais de pessoas. E uma boa parte dessas pessoas estão presas lá. Elas estão presas como suspeita de serem escravas, mas elas dizem que são livres. Então, o calabouço está cheio e você tem que supor, isso o ministro dizendo para o Eusébio, você tem que supor o seguinte, que se a pessoa se diz livre, ela não tem que ir para o calabouço. Você só pode botar no calabouço quem você se certificar que a pessoa é escrava. O calabouço está cheio de gente que talvez seja livre e que está sendo tratada como escrava, né? Aí a resposta do Eusébio diz, eu vou obedecer às ordens do ministro, claro. Ele diz assim, mas ele observa, sendo do meu dever observar que, não sendo fácil obter provas de escravidão, quando um preto insiste em dizer-se livre, esta medida há de produzir necessariamente a soltura de muitos escravos fugidos, por mais cautelas que se tomem. E aí ele conclui, parecendo-me mais razoável a respeito dos pretos presumir a escravidão, quer dizer, supor a escravidão, supor que são escravos, né? Enquanto por assento de batismo ou carta de liberdade não mostrarem o contrário. O ministro da Justiça foi embora, Eusébio continuou chefe de polícia. E você vê claramente pelos papéis da polícia que essa doutrina que ele expôs no ministro da Justiça foi a doutrina que informou a atuação da polícia
tanto na corte quanto nas cidades escravistas brasileiras ao longo de todo o século XIX. Qual é a doutrina? Um negro é escravo até prova em contrário. Para você, o negro que se diz livre, ele só pode se tornar livre de uma maneira confiável se ele provar que é livre. Que consequência essa doutrina tem do ponto de vista da normalização, de tornar rotineiro e de possibilitar que o Estado não veja o contrabando de africanos? É simples. Quando um policial prendia um africano suspeito de ser escravo fugido, levava esse africano para a delegacia, havia uma pergunta óbvia. Se você está nos anos 40 e o tráfico é ilegal desde 1831, um africano que é pego nas ruas nos anos 40, a primeira pergunta que você poderia fazer é: ele está escravizado, foi escravizado legalmente? Quer dizer, ele entrou no país antes de 1831? Não? Essa pergunta não era feita. Essa investigação não era feita. Quando havia uma denúncia de que um africano havia entrado antes de 31 e alguém reclamava com a polícia tinha que investigar, né? E a coisa chegava, por acaso, no juízo municipal, no juiz, na primeira instância da justiça, o juiz sistematicamente dizia que não havia elementos para provar que aquele africano estava ilegalmente escravizado. A partir de que argumento? Ele dizia, o juiz argumentava, para provar que esse africano está legalmente escravizado, é preciso provar que ele ingressou no país depois de 1831. Não se sabe quando esse africano chegou. Não se sabe ao certo a idade desse africano. Não se sabe em que navio ele chegou ao país. Como não se tem essas informações, né, não se pode estabelecer que ele está ilegalmente escravizado, então supõe-se que ele é escravo legalmente, porque o senhor assim o declara. Veja o absurdo da coisa. O tráfico africano era clandestino. Como é que você vai ter registro de um navio que trouxe africanos por contrabando de que ele chegou em algum lugar? Isso é como se você está querendo encontrar registro na alfândega de propriedade contrabandeada. Não vai encontrar nunca, por definição, é contrabando. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso é um exemplo assim, do cotidiano do Rio de Janeiro. Isso acontecia o tempo todo. A polícia ela nunca deixava de ver um negro suspeito de ser fugido. Prendia esse negro, botava no calabouço e ele era escravo até prova em contrário. Né? Se aparecesse um senhor, ótimo. O senhor provava que aquele escravo é dele, tinha algum registro de um imposto que ele tinha pago, uma escritura de compra e venda, ou a palavra dele era o suficiente, dependia de quem falava. Né? Esse escravizado era entregue ao proprietário, ele ia embora. Alguns não aparecia nunca o proprietário. Ou porque aquela pessoa não era realmente propriedade de ninguém, escravizada de ninguém, né? Ou porque ela realmente tinha fugido de algum lugar e o proprietário morava em outra cidade, nunca foi ali e tal. Ou era pessoas podiam ser livres, muitos negros livres. Se não aparecesse ninguém reivindicando aquela propriedade, aquela pessoa ia a leilão e era escravizada ou reescravizada, se tornando propriedade de outro senhor. Isso do ponto de vista de como se constitui historicamente nas cidades brasileiras. Cada cidade tem a sua história, cada país tem a sua história específica de construção do racismo estrutural. Esse é um capítulo fundamental da construção da história do racismo estrutural no Brasil. Esse é o processo que articula, né, a ideia e a prática
da suspeição generalizada sobre os negros. Primeiro, suspeito de serem escravos, e isso vai mudando com a história. Depois, suspeito de ser criminoso, suspeito de ser contagioso, de trazer doenças, suspeito de ser criminoso, suspeito de ser traficante, suspeito de ser essas coisas todas que vão mudando historicamente, mas a suspeição generalizada sobre os negros é uma continuidade histórica no país e é um elemento fulcral, central do racismo estrutural no Brasil. Então, esse é um dos legados do herói Eusébio de Queiroz. Um outro, só para continuar do estrago que o tráfico africano ilegal traz ao tecido social do país, né? A maneira como as instituições funcionam. Né? Por exemplo, enquanto existia Valongo, no caso do Rio de Janeiro, o tráfico era legal, os navios chegavam carregados de africanos, essas pessoas que tinham sido escravizadas lá na África fizeram a travessia, chegam no Valongo, no Rio de Janeiro, a controle alfandegário. Então, se paga o imposto daquela propriedade que está sendo importada para o país. Com o fim do tráfico em 1931, você não tem mais controle alfandegário de navio negreiro, porque pelo menos isso não pode mais acontecer, né? Que o tráfico está abolido, não existe mais nas leis do país. Você tem um problema de recolhimento de impostos. Essa é uma época que não tem imposto de renda. O imposto que o tráfico africano é uma das principais atividades econômicas do país. Se torna enorme, né? De novo, a partir de meados dos anos 30, e vai assim até 50. Você não recolhe imposto sobre esse contrabando todo. No entanto, tem outros impostos que poderiam ser recolhidos, por exemplo, o imposto anual sobre propriedade escrava. E mesmo os senhores estavam receosos de ir às tesourarias municipais, pagar a CISA, pagar o imposto, sei lá, anual, e sabendo que a propriedade que eles tinham tinha sido originária no contrabando e, portanto, a propriedade ilegal. Aí tem uma lei, que eu não lembro mais o ano dela, 1942. Cândido, você conhece esse livro agora melhor que eu, né? Porque você leu pelas suas perguntas. Eu não lembro de mais nada. É uma lei que acho que é de 42, que tem um artigo na lei que diz assim, isso é para... O Estado queria fazer com que as pessoas pagassem imposto de propriedade escrava, como você paga até hoje, de veículos, imposto predial, você tinha imposto sobre escravos. Então, o que acontecia? Para convencer as pessoas a pagar esse imposto, tem um artigo da lei que diz assim, não se pode exigir documentos de comprovação da propriedade escrava. Quer dizer, o senhor chegava lá e dizia que fulano era seu escravo, bastava, a palavra do senhor era lei. Aí ele pegava aí você pagava o imposto e ficava com um recibo do pagamento do imposto sobre aquele escravo. Isso era interessante, que ia criando um lastro documental a respeito da propriedade escrava ilegalmente adquirida. Você vai criando papel que dá aparência de legalidade àquilo que havia sido obtido por contrabando. Você vê a consequência do ponto de vista do tecido social, né? do trabalho necessário para que a lei não fosse cumprida, informa muito da maneira como se desenrola e se configura as relações sociais na cidade, do ponto de vista da relação do aparato de repressão da polícia com os negros, que tem uma consequência de longuíssimo prazo na história do país, e do ponto de vista da corrupção dentro do Estado. A corrupção está no DNA do Estado brasileiro. Ela está configurada desde o início, desde essas primeiras décadas do século XIX, como o modus operandi do Estado brasileiro. Então, você tem essa coisa capilar que está lá. O tráfico ilegal corrompeu de alto a baixo as instituições. A justiça, por exemplo, quando você pega no juízo municipal e um juiz desenvolve esse raciocínio tortuoso para permitir que ele conclua que não é possível saber que um determinado africano
foi trazido para o país ilegalmente e conclui que, diante da impossibilidade de saber, a pessoa permanecer escrava, quer dizer, a pessoa é escrava até prova em contrário, isso você vai vendo como isso vai pegando os órgãos do Estado, o Poder Executivo, e vai mexendo no Judiciário, vai mexendo no cotidiano da cidade, por meio da forma como a atuação da polícia acontece. Então, isso vai contaminando. Uma metáfora horrível, metáfora de doença nunca é boa, né? Muito orgânica e tal. Mas isso vai realmente se espraiando pelo tecido social inteiro. Então, é muito o que os historiadores, antes, eles constatavam, né? Parecia que era uma constatação, que a lei de 31 não foi cumprida. Na verdade, houve um trabalho enorme para que ela não fosse cumprida. E esse trabalho de não cumprimento da lei é fundamental para entender a história do Brasil no século XIX e muitas das consequências dessa história para a nossa realidade até hoje. Professor, nossa, Enfim, sua só queria aula está dizer sendo que... muito bem recebida, com ótimos comentários. Eu só queria dizer que o Eusébio não merece ser herói nacional, não. Na verdade, se tiver uma estátua do Eusébio por aí, vamos organizar para derrubar. Não sei onde é que ela pode estar. Mais do que estátua, não sei, mas Salvador tem uma. Tem uma estátua do Eusébio em Salvador? Não, tem uma rua. Ah, rua, tudo bem. Rua. Bem, mas acho que é bom motivo para mudar de nome essa rua, né? Essa rua devia chamar outra coisa qualquer. Então. É impressionante como sua fala, se nós tirássemos as palavras escrão e pensasse o Brasil do século XX e XXI, a doutrina de Eusébio perfeitamente. Essa sua ligação do século XIX para o quanto isso está arraigado no Estado brasileiro e na justiça, esse vício, essa corrupção do Estado, essa corrupção da justiça, é realmente muito forte. A UFBA, nosso também membro aqui do Salvador Escravista, está aqui nos lembrando que o tráfico de africanos escravizados é ilegal na Bahia desde 1815. Do norte do Equador. Ao norte, porque mais de 60% do comércio lá, da Bahia vinha da Costa da Mina, que está ao norte do Equador. E na jornada sobre os 170 anos da lei de 1850, semana passada na rede de historiadores negros, o colega, o professor Paulo de Jesus, colocou mais uma pimenta nessa lei para inglês ver, mostrando quanto que os traficantes da Bahia foram arredios à lei e como que desde 1815 eles já sabiam, já tinham estratégias para burlar o Tratado da Santa Aliança, o adendo de 1817, e aí o Paulo de Jesus falou, lei para inglês ver e para baiano ensinar a todo... A não cumprir, obviamente. Quais são as regras de não cumprir a lei que agora viria, né, a de 31? Muito interessante, ótimo. Queria curiosidade depois de ler isso aí, se está escrito já, era legal. Então, tanto que a própria tese do Paulo de Jesus, o título já é bem instigante, né? Mantendo o curso. Então, a despeito da ilegalidade, né, ao norte do Equador... Vou até anotar aqui para procurar a tese. Está disponível online na UFBA, no PPGH UFBA. Tá. Mantendo o curso? Mantendo o curso. Depois eu posso até mandar... depois você me passa mais completo, se eu não achar aqui, tá bom? Com certeza. Falando um pouco até mesmo do intuito do site do Projeto Salvador Escravista, que é essas homenagens a outra figura que, inclusive, com fortes ligações baianas, nasceu em Salvador, que é o Marquês de Barbacena, nome de travessa aqui na saúde, aqui no centro de Salvador. Eu fiz uma pesquisa rápida hoje, encontrei várias ruas em homenagem ao seu título, Marquês de Barbacena, Recife, Caruaru, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Poá,
em São Paulo, Itaquaquecetuba, também em São Paulo. Enfim, é uma infinidade de homenagens em logradouros públicos ao Marquês de Barbacena. Esse que propunha algo até meio... cidade com esse nome, né? Então. E ele propunha algo que Minas. é meio absurdo, né? O tráfico passaria a ser ilegal dentro da água, ou no imediato desembarque. Mas sua fala já foi muito clara ao mostrar o esforço de se desembarcar e de não cumprir essa lei. Como o projeto de lei apresentado por ele ao Senado depois volta a ser discutido em 1848, na Câmara e até mesmo no Senado do Império do Brasil. Qual é esse outro legado que o Marquês de Barbacena também acaba nos dando nessa precariedade da liberdade, nessa intensificação do tráfico ilegal e da escravização de pessoas livres? Então, o que acontece em 1837, qual era a situação? O tráfico tinha novamente explodido. Então, você está chegando uma quantidade enorme de africanos ilegalmente no país. E havia uma preocupação, evidentemente, de muitos proprietários e tal, de terem propriedade ilegal, de não terem título daquela propriedade escrava. E havia uma preocupação de, eventualmente, aquilo ficar num litigioso judicial e tal, você não ter como provar que aquela propriedade era sua e tudo mais. Essa situação fez com que o Barbacena e outros, apoiado por vários outros parlamentares, propusesse essa, digamos assim, solução engenhosa. Qual seria? Os navios que não fossem aprisionados no mar, pela repressão inglesa, ou eventualmente por algum navio brasileiro que flagrasse e atuasse contra um navio envolvido no tráfico africano que estivesse na costa brasileira, no caso dos navios que não são pegos, né, e que os africanos acabam desembarcando em algum lugar, o Estado não mais atuaria. E eles argumentavam, de uma maneira bastante hipócrita, né, que quando esses africanos recém-chegados eram oferecidos aos fazendeiros, né, de cafés, ou nas cidades, ou onde fosse, as pessoas que adquiriam esses africanos, elas não podiam saber que eles haviam sido trazidos para o país ilegalmente. Eles agiam de boa fé, compraram de boa fé. E você não pode ter uma lei que sujeite esses compradores de boa fé, como a lei de 31 estabelecia, a possibilidade dele ser punido por ter comprado essa propriedade que ele não sabia que era legalmente escravizada. Então, ele, na verdade, e a lei que ele propunha era retroativa a 31. Seria uma anistia ampla, geral e restrita a todo mundo que era proprietário de um africano trazido após a lei de novembro de 31. Então, é uma estratégia para que fosse legalizado todo o contrabando que havia sido realizado até 37, e daí por diante, porque aí depois diante você teria uma nova definição do que era ilegal, né? Que uma vez que esse escravizado fosse encontrado em terra, você não poderia mais, sobre aquela pessoa, levantar a suspeição de que ele havia sido ilegalmente escravizado. Então, isso é uma maneira de tentar anistiar o que já tinha sido feito e estabelecer um outro parâmetro a respeito da repressão ao tráfico, que a restringiria aos eventos no mar. Enfim, é outro herói. Esse herói também não é possível. Herói também não. A gente está mal de herói, né, companheiro? Estamos muito mal de herói. Viu, Cândido? Estamos mal de herói. Mal de nome de rua também, né?
Sim, sim. A- Estamos pensando, inclusive, essa ideia do heroísmo nessas homenagens, né? Homenagens que nós estamos tratando como controversas. Quais são as ruas que nós andamos? Em Salvador, é possível entrar numa rua e estar lá o nome de um traficante do século XVIII, do XIX, poderosíssimo, como Pedro Rodrigues Bandeira. A gente vai à nossa festa principal religiosa e chegamos na Colina Sagrada e o nome é Capitão de Mariguerra Teodósio Rodrigues de Faria, outro traficante importante da meados do XVIII. O Realmente. Barão do Cotegipe também é lembrado. As ruas de Salvador estão politicamente incorretas de cabo a rabo, companheiro. Está precisando fazer tudo. Rebatiza todo mundo. É bom que dá uma chance de inventar novos nomes, né? Mas tem que tomar cuidado com o nome que escolhe, né? Porque é difícil. Sim. Eu acho que talvez fosse melhor escolher números e referências geográficas. Norte 1, 2, Oeste e tal, porque senão é difícil. Verdade. Professor, nossa conversa aqui está sendo muito bem recebida pelo nosso público. Só para lhe dar um feedback do que está passando pelo YouTube. Nas redes sociais, ultimamente, um dos debates que sempre voltam a aparecer é a ideia do liberalismo e escravidão, né? E dentro dessa discussão também, lá na década de 1840, na verdade, praticamente nos últimos anos que antecedem a Lei de 1850, os deputados liberais pegaram de volta esse projeto do Barbacena, que estava na gaveta já havia alguns anos, e buscaram discuti-lo novamente, né? O grande quesito ali era o artigo 13, que seria acabar com voltar à lei de 31 e dizer, não, revoga-se essa lei. Tanto que se pediu, inclusive, para discutir isso em segredo. É impressionante como a Câmara, o Senado gosta de um segredo ainda hoje. Como pensar esse gabinete liberal que também vai cair? Como pensar esses liberais do Império discutindo a escravidão? Era uma releitura também do liberalismo que eles queriam fazer, seguindo o escravismo brasileiro? É melhor, talvez, pegar essa questão num sentido mais amplo a respeito da questão da relação do liberalismo com a escravidão, até porque esses partidos políticos imperiais, do ponto de vista ideológico, eles eram muito mais próximos do que de fato dissonantes, né? Do que de fato diferentes. Todos eles estavam lá para defender a monarquia, o latifúndio e a escravidão. Havia aí uma dissensão em torno do tráfico em 48, mas não em torno da escravidão, né? Então, a defesa da escravidão, do latifúndio e da monarquia unia esses dois partidos, assim como o liberalismo grosso no sentido amplo, né? Então, nunca houve contradição entre liberalismo e escravidão. É estranho isso, né? Porque até isso é uma matriz de interpretação da cultura brasileira. Está lá no Roberto Schwartz, que é uma espécie de vaca sagrada da crítica literária brasileira. Ele parte de uma posição totalmente ilusória entre liberalismo e escravidão, né? Como se, bem, o liberalismo é uma coisa da Europa e tal, e na escravidão aqui o liberalismo é uma coisa fora de lugar, e por isso a cultura brasileira é voltada para aspectos que não têm a ver com a escravidão por causa do incômodo de uma instituição fora de lugar dentro do liberalismo. Ora, não é nada disso, né? Quer dizer, a independência, os Estados Unidos conviveu liberalismo e escravidão até a Guerra Civil, né? Formas de trabalho forçado e exploração colonial, né? No caso da Inglaterra, da França. A França teve a Revolução Francesa, aí aboliu a escravidão durante a Revolução Francesa, depois institui o trabalho forçado, a escravidão, e ela continua até meados do século XIX. Esse negócio essa opção abstrata entre escravidão e liberalismo é puro equívoco histórico, não resiste à observação das coisas como elas evoluíram nos vários países. Basta dizer também das próprias instituições, da maneira como se define cidadania.
o principal ponto, pedra de toque, de defesa do liberalismo é a propriedade privada, não é os direitos do cidadão. Tanto que os direitos do cidadão estão subordinados à propriedade privada. A Constituição brasileira, por exemplo, naquilo que ela tem de liberal, né, ela define direitos de cidadania segundo o critério censitário, o critério de renda. O critério de renda é uma maneira de transformar a propriedade no critério de cidadania. Então, você vai ter mais ou menos direitos políticos, né? Você vai ser votante, vai ser eleitor, vai ser elegível no escalonamento estabelecido pela Constituição de 1924 e tantas outras constituições ditas liberais do século XIX, em que a cidadania era condição da propriedade. Era a propriedade que te qualificava para a cidadania. Portanto, o princípio fundamental do liberalismo é a propriedade privada, né? E hoje em dia, defesa do interesse do capital. Você pode, né? Então, não estou dizendo que não venha com isso uma porção, não estou desprezando os direitos de cidadania que a organização, o arcabouço jurídico liberal nos dá, mas ela, ao mesmo tempo, empodera em algum sentido e limita a nossa imaginação política. É uma catástrofe que todas as utopias políticas antiliberais, radicais do século XX tenham acabado em experimentos de totalitarismo e de corrupção e de liberalismo, e de autoritarismo, de totalitarismo. Porque, na verdade, nós continuamos dependendo da possibilidade de utopias e propostas políticas radicalmente antiliberais. O liberalismo nos poda, porque ele defende a propriedade privada desde sempre, nas suas diferentes formas, e hoje defende nessa acumulação capitalista neoliberal selvagem que destrói o planeta, que traz a política, os fascistas ao poder, etc. e tal. A gente está carente de uma utopia antiliberal eficaz, de uma saída, que é a transformação histórica por dentro do liberalismo, porque o liberalismo está, na verdade, comprometido com a desigualdade social para todo sempre, né? Não haverá saída nessa toada. Então, o que tem essa transformação em 1850 era uma oposição ao tráfico, né? E a última trincheira de defesa da escravidão no século XIX, brasileiro e nos outros lugares onde ela resistiu no século XIX, era a defesa da propriedade privada. Quer dizer, o principal obstáculo à abolição da escravidão era a questão da indenização dos proprietários. Foi isso que travou, e no Brasil travava tanto, que quando a abolição veio depois da greve em massa dos escravizados na cafeicultura paulista e fluminense, no verão, que a abolição também veio quando já era um fato consumado, né? No verão de 1877 e 1888, os escravizados fugiram em massa das fazendas e desorganizaram totalmente a produção cafeeira. E essa desorganização, essa greve dos escravizados, acelera o processo e vem a abolição em maio, porque já não tinha mais escravo. E a abolição, na verdade, ela é seguida, como ela veio sem indenização, porque seria impossível indenizar os proprietários por 700 mil pessoas, que ainda eram escravizadas legalmente. Então, você, na verdade, a abolição vem, já era um fato consumado, a desorganização do trabalho, isso torna a abolição possível em maio de 88, e ela vem sem indenização. E aí você tem aquele pressão dos senhores, dos ex-proprietários de escravos, para que houvesse uma indenização. Isso ajuda a derrubar a monarquia, e depois a pressão continua até que o Rui Barbosa faz aquela famoso jogo de cena, né, mandando fazer uma coisa prática, que foi queimar os registros todos de matrícula de propriedade escrava que havia nas tesourarias da fazenda no país inteiro, publica nos jornais a foto das fogueiras e tudo mais, e diz, né, que vamos apagar a memória da escravidão no Brasil e tal, e às vezes muita gente acreditou que ele tinha queimado
todas as fontes que havia para a escravidão, mas essa história salorota teve décadas de sobrevida, e de vez em quando algum desavisado ainda repete, né? Então, a ideia de que liberalismo e escravidão são incompatíveis é uma ideia totalmente, historicamente insustentável. Nunca foi assim, não era assim, pelo contrário, a propriedade privada e, portanto, o cerne da ideologia liberal foi a última trincheira de defesa do escravismo. A escravidão durou tanto tempo quanto durou porque se apegava à ideologia liberal e à defesa da propriedade privada. É o contrário, é exatamente o oposto. Muito bom. Pensando ainda nessa propriedade privada, os donos dessa propriedade, os navios, o capital, que você muito bem falou, qual o momento que a gente pode perceber nessa história do século XIX que os traficantes, os grandes armadores, os grandes investidores do comércio ilegal passam a sofrer uma desmoralização social? E aqui eu já vou até fazer uma ligação com a pergunta que falava sobre a imprensa no 19. Essa desmoralização social é pautada nessa imprensa, e a pergunta dizia mais específico em relação como que essa imprensa do século XIX agia ou reagia diante dessa doutrina de Eusébio de Queiroz, falada há pouco sobre as pessoas negras livres que deveriam ser tratadas como escravos. Bem, em relação à figura do traficante, você tem... Bem, claro que, por exemplo, nos anos 40, você tem uma oposição ao tráfico que é importante, né? Então, tem jornais, bem no final da década de 40, você tem na corte, por exemplo, o Filântropo, que é um jornal da sociedade de promoção contrária ao tráfico africano e para promoção da colonização e tal. Isso bem no final dos anos 40. Você tem as peças do Martins Pena, né? Por exemplo, tem os dois, o inglês maquinista, que é uma peça de ironia aos traficantes de escravos. Ironiza, tem um personagem chamado Negreiro, que é ironizado como um interesseiro, inclusive sempre em rivalidade com o Gaynor, que é o inglês. Então, aquela rivalidade entre o negreiro, o traficante de escravos, e o inglês, né? Isso é muito curioso, né? Porque há uma espécie de absolutização do protagonismo inglês no fim do tráfico africano no Brasil, que é difícil de deslocar, né, da mitologia historiográfica, né? É claro que o tráfico africano acabou, em grande medida, por causa dessa pressão inglesa enorme, né, no final dos anos 40, 1950 e tudo mais. Agora, é uma explicação longe de ser suficiente, né? Aliás, acaba de... eu li o livro, mas ainda não está publicado, um novo livro do Roquinaldo Ferreira, né? O professor na Universidade da Pensilvânia, aqui nos Estados Unidos, especialista em Angola, e o novo livro dele é para mostrar que, em grande medida, o fim do tráfico africano, o tráfico entre Brasil e África, especialmente no que diz respeito às relações intensas, íntimas, né, do ponto de vista econômico, entre Luanda, Benguela, entre Angola e Brasil, essas relações preocupavam Portugal por causa do temor de que Portugal perdesse Angola para o Brasil. Como o Brasil fica independente em 22, a preocupação dos portugueses é que, diante da intensa relação entre Angola e Brasil, que eventualmente Angola iria se juntar ao Brasil e se dissociar de Portugal. Então, ele mostra que o fim do tráfico tem, em grande medida, a ver com os interesses portugueses em Angola, que queria acabar com essa relação tão intensa entre Rio de Janeiro e Angola. Tem o problema das doenças que o tráfico trazia, e o problema da febre amarela, né? Essa epidemia de 1949 a 1950
é extremamente desestabilizadora daquilo que se acreditava que a respeito. Você tem a respeito da ameaça que o tráfico representava. Você tem uma epidemia que mata uma quantidade enorme de pessoas brancas, que mata senadores, mata deputados. Os negros, alguns ficam doentes, mas eles não morrem, em grande medida, no caso do Rio, porque uma boa parte eram africanos que já haviam tido febre amarela antes de vir para o Brasil, quando crianças, na África. Hoje em dia se suspeita também que existe alguma imunidade cruzada com a dengue, que era endêmica no Rio de Janeiro, então os negros que tinham a doença tinham de uma maneira mais amena, não morriam dela, e os estrangeiros e muitos da população branca e tal morriam em grande quantidade. Isso numa cidade com 110 mil pessoas escravizadas, a maioria delas africanas. Foi uma coisa absurda, né? Sem contar a desproporção enorme e o receio que já havia pelas revoltas escravas no Vale do Paraíba, Fluminense, as revoltas em 1848, né? E a história toda de revoltas escravas, que a chegada constante de africanos estava tornando aquilo um temor enorme. Então, você não precisa ser unívoco, né? Claro que a pressão inglesa é importante, mas tem a questão dos interesses portugueses em Angola, tem a questão do tráfico africano, tem questões políticas do Império Brasileiro e desse protagonismo daquilo que se tornaria a conciliação política nos anos 50, e o tráfico era um assunto altamente, que dividia altamente, no final dos anos 40, a elite política. Tudo isso vai levando à possibilidade do tráfico ser extinto em 1850. Então, essa ideia de causalidade única, essa coisa de que o imperialismo britânico explica tudo, cansa. Tá? É preciso ter uma visão um pouco mais complexa de causalidade histórica, mesmo porque os ingleses estavam tentando acabar com o tráfico há décadas. Por que acabou em 1850? Não é só a pressão inglesa que explica isso. Então, esses traficantes, eles, nos anos 30, 40, tem gente criticando o tráfico, mas os traficantes eram personalidades públicas, eram ricos, compravam a sua influência em irmandades e na sociedade como um todo. Tem nessa hora é melhor também recorrer à literatura. Você pega o Machado de Assis, no Brás Cubas, no Horas Póstumas de Brás Cubas, tem uma hora lá que ele fala do cunhado dele, que é o Cotrim. Cotrim tinha enriquecido nos anos 40, claramente, como traficante ilegal. E aí ele diz o que ele fazia, ele comprava o retrato dele a óleo, botava na Irmandade, tinha todo uma... O Brás Cubas está ironizando o Cotrim, exatamente como ele tinha uma rivalidade com o cunhado, ele está tentando, mas ele está escrevendo em 1880, né? Já quando os traficantes estão totalmente desmoralizados, você tem essa geração abolicionista que considera esse período de tráfico ilegal de 31 a 50 na maior nódoa da história do país, né? Então, a geração de Joaquim Nabuco, desses abolicionistas atuantes no parlamento, sempre falando de maneira extremamente crítica da corrupção toda desse período do tráfico legal de 31 até 50 e o mal que aquilo havia causado ao país. E o Cotrim, ele, para o Brás Cubas, é aquele cara que enriqueceu e comprava respeitabilidade social com o dinheiro do contrabando, né? Mas é uma visão já irônica dele. Tal. Então, não sei, talvez seja uma história por fazer, né? A história de como a sociedade via esses traficantes ao longo do tempo e quando é que houve uma erosão ou não da influência dele. Agora, na minha imaginação, se eu fosse fazer um filme de ficção,
digamos que eu vou fazer um curta-metragem de ficção sobre o fim do tráfico em 1850. Sabe qual vai ser a cena principal do filme? Sabe, Olha, Cândido? não, nem imagino. O Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, conhecia todos os traficantes, sabia onde eles estavam, onde eles moravam, os navios que eles tinham, com quem eles negociavam, sabia de tudo. Eusébio de Queiroz manda um convite, né, para algumas dezenas desses, né, os caras principais, só a cabeça, basta, talvez uma dezena fosse suficiente de convites. Ele convida esses caras para a casa dele, um lauto jantar, né, cheio de cadáveres de animais, farofas, legumes, aquelas coisas todas, vinho. E aí, no meio do jantar, ele diz assim: meus amigos, agora o tráfico tem que acabar. A situação é tal que o tráfico precisa acabar. Então, por favor, a partir de amanhã, vocês vão fazendo outros negócios, tem muitas possibilidades de negócios escusos, mas este não pode continuar, porque, no momento, está contrariando os interesses do país. E aí, acabou. Você vê, porque você tem que se perguntar o seguinte: por que aquilo que era impossível de reprimir entre 1831 e 1850 praticamente acaba abruptamente logo depois de você ter. Claro, tem aí mais uns 5 ou 6 mil que entram depois, mas não é nada, né? Entrava 40, 50 mil todo ano. Aí entra mais uns 5, 6 mil e acabou de vez. Como foi possível acabar com aquilo? Porque houve um tremendo aparato repressivo. Essa história é para boi dormir. O Eusébio chamou os caras e disse assim: olha, agora acabou, senão vou reprimir. Acabou. E acabou. Ele conhecia tudo, ele sabia tudo, ele tinha todas as informações. Né? Então, isso é a minha história, isso é filme de ficção, viu, Pedro? É ficção histórica. Eu imagino que ele organizou esse jantar para todos os traficantes que ele conhecia e ele resolveu dar um basta nesse negócio. Isso é uma sugestão aí para quem quiser fazer um filme sobre Eusébio de Queiroz, herói nacional. Filme pura ficção, não é um documentário. Seria o último banquete do Dos tráfico. traficantes. Opa, boa ideia. Já temos título. A última ceia dos Dos traficantes. traficantes. Já temos um título, A Última Ceia dos Traficantes. Vamos fazer esse filme, Perfeito. Cândido? Vai ser legal isso. Podemos escrever o roteiro. Vamos fazer o roteiro. Tem que arrumar um cineasta para fazer o filme. Sim, eu vou aqui fazer minha última pergunta. E a gente já está com 1h30 aproximada dessa aula maravilhosa. E aí eu abro para fazer algumas perguntas dos nossos ouvintes. A gente falou muito do Estado-nação, a gente falou muito da força dessa elite, né? Vamos falar agora um pouco dos principais interessados nessa história, né? Os africanos. Os africanos, seus descendentes. Você já falou um pouco dessa força da escravidão, dessa precariedade da liberdade. Gostaria que você tocasse um pouco agora sobre como que eles, inclusive os africanos livres, ao começar a entender aquela sociedade, a começar a aprender um pouco do português, passou a se comportar, né? Principalmente no Rio de Janeiro, porque eu fico imaginando todo esse esforço falado por você, de que imediatamente milhares dessas pessoas fossem levadas para fazendas distantes, com precariedade também de comunicação. Então, a possibilidade, inclusive, de denúncia era muito pouca para numa fazenda gigantesca de café, né, em Vassouras, no próprio São Paulo. Mas, pensando essa cidade do Rio de Janeiro, né, e o que é que isso também, a resistência deles, as organizações, puderam pautar para o futuro e para o pós-abolição? Bem, tem um capítulo no livro, né, na Força da Escravidão, que é um capítulo a respeito daquilo que os africanos sabiam. Né? O que eles sabiam a respeito da lei de 31. E eu tento sugerir que
eles provavelmente sabiam muito mais do que a gente suspeita. Havia, por exemplo, e o texto tenta mostrar, se bem que é possível fazer muito mais pesquisa sobre isso, havia, por exemplo, claramente redes na cidade do Rio de Janeiro para fazer aquilo que se chamava nas fontes do século XIX de sedução de escravos, né? Que eram, e aí os Minas aparecem com muita força fazendo isso, que são escravos que se aproximam de outros escravizados, às vezes são africanos libertos, ou mesmo africanos que ainda são escravos, mas acredito que houvesse uma importância grande na atuação de libertos nisso, que eles se aproximavam de pessoas escravizadas, tinham conexões com outras pessoas no interior e elas, na verdade, ofereciam a esses escravizados outras opções dentro da escravidão. Ou era, às vezes era a opção de fuga, mas às vezes era a opção de deixar de ser escravo de um determinado senhor e ser escravo em uma outra situação. Isso aparece nas fontes policiais, né? Então, era uma rede, digamos assim, de informação. Há exemplos, né? Aqui e ali que pipocam na documentação, de africanos que estão cientes de que estão sendo trazidos pelo tráfico ilegal e que, por exemplo, um africano que já está aculturado, que já fala português, que sabe a situação e que tenta, por exemplo, se misturar com africanos recém-chegados, né, que foram aprisionados, que, portanto, vão se tornar africanos livres, para que ele também se torne um africano livre. Tem também esse tipo de história lá, né? Mas, Cândido, para pensar um minuto. Essa atividade é uma das principais atividades da economia brasileira nesse período. Quantidade de gente envolvida, desde a África, para escravizar as pessoas, no navio, trabalho todo da tripulação dos navios, do controle dessa escravidão, dos médicos ou dos barbeiros, sangradores, que iam lá dos cirurgiões, que iam junto com a tripulação. Depois você chega, desembarca em algum lugar clandestino, a quantidade de gente envolvida na vigilância dessas pessoas, na alimentação delas quando elas chegam, depois a rede toda para levá-las no interior para o seu lugar de destino, na nova travessia, dessa vez interna, por terra, até chegar nas fazendas onde elas vão trabalhar. Isso envolvia uma quantidade enorme de gente. Era impossível não saber. É evidente que esses africanos sabiam que eles eram legalmente escravizados. Por que isso não dava origem a uma quantidade massiva de ações judiciais e tal? Deu origem a várias. Eu expliquei para você. Elas eram ineficazes, porque os juízes barravam. Quando acontecia, eu conto casos aí também, na força da escravidão, casos em que algum juiz se fazia de gaiato e dava guarida a um pedido de liberdade de pessoas escravizadas ilegalmente porque foram importadas depois de 31, isso era... Depois ele levava puxão de orelhas do ministro da Justiça, os tribunais superiores revertiam a decisão, então não tinha progressão legal, não era possível. Isso aí não era tentado mais intensamente. Depois o Luiz Gama tentou, em outro período, já no final dos anos 60, numa outra conjuntura política. Mas nos anos 30, 40, 50, não dava guarida, isso não tinha progresso, né? Então não era um caminho. Mas eu desconfio que um outro instrumento utilizado pelo governo imperial para evitar uma tentativa maciça desses africanos ilegalmente escravizados para obter liberdade é fazer com que eles não quisessem ser africanos livres, é investir na diferença fundamental entre ser liberto e ser africano livre. O africano livre, ele continuou sob a tutela do governo imperial.
ele não tem liberdade de escolha de onde ele vai. Ele não tem autonomia nenhuma. Ele vai ser utilizado em serviços públicos, ou ele vai ser utilizado por particulares, nesses contratos em que esses trabalhadores praticamente ficam de graça para as pessoas que exploram o trabalho delas. Eles vão ter que servir 14 anos, esses 14 anos vira 17, 18, até que a coisa acaba, aquilo continua num processo sem fim, numa situação de exploração do trabalho forçado dessas pessoas. São chamadas de africanos livres, mas são trabalhadores forçados, que não há um investimento de capital por parte dos investidores, como é o caso no trabalho escravo, então é algo que interessa e tudo mais. Isso aí é muito diferente de, por exemplo, se você é escravo no Rio de Janeiro, aonde, para o período em que temos estatística, entre matrícula de 1872 até a matrícula de 1985, a cada 100 pessoas que eram escravas do Rio de Janeiro, 30 e poucas tinham morrido, 30 e poucas permaneciam escravos e 30 e poucos tinham conseguido se alforriar. Claro que isso aí é uma taxa talvez a mais alta. Dificilmente tinha um terço das pessoas em 15 anos se alforriando. Mas você tem um fluxo de alforrias significativo, dependendo de onde você está no país. Nessas cidades como Salvador, Rio e tal, certamente a perspectiva de eventualmente sair da escravidão por meio da alforria era algo com os quais os escravos poderiam sonhar e fazer planos para conseguir. Então, o liberto é o liberto. Se você compra sua alforria, você vai estar sujeito a todas as condições de precariedade estrutural que qualquer negro está. Mas você não é um africano livre. Você não está sob a tutela do governo imperial, submetido ao trabalho compulsório de determinados indivíduos ou serviços, obras públicas e tudo mais. Então, era mais interessante para um africano lutar para se tornar um liberto do que lutar para se tornar um africano livre. E acho que isso foi importantíssimo para diminuir a pressão, digamos, para que essa massa enorme de pessoas ilegalmente escravizadas não se tornasse, ou não pressionasse, e não legalmente ou de qualquer outra maneira, para se tornar africano livre. Ninguém queria ser africano livre. Era melhor se organizar para tentar ser liberto. Isso aparece aí. As autoridades tinham clara percepção de que um africano livre não podia se confundir com liberto. Uma pessoa que entrasse na justiça, segundo a lei de 31, para se libertar, isso tem no parecer jurídico ali, que eu citei, eu não me lembro mais aonde, ela não se tornava um liberto, ela se tornava um africano livre. Quer dizer, estava com todas aquelas limitações que a condição de africano livre carregava, a do liberto carregava algumas também, né? Às vezes importantes, por causa da liberdade condicional, dependendo de como você obteve a alforria, a sua alforria podia continuar precária, você tinha uma condição para cumprir, ou era um testamento e a pessoa morre antes de, ou a pessoa vende você antes da liberdade que está prometida. Havia muitas precariedades nas alforrias que eram concedidas. Mas algumas, essas por autocompra, em algumas situações, elas certamente eram uma situação de perspectiva melhor do que a de ser africano livre. Realmente. Acho melhor ver se tem algumas perguntas do público agora, né? Senão eu não paro. Vamos agora. Mas o público está gostando muito de lhe ouvir, e eu também. Inclusive, talvez você coloque aí um ponto de pesquisa que, por mais que seja difícil e demorada, que é entender até e quantificar, quando possível, toda essa rede, né? Tanto do tráfico do período legal, até 1815, até 1831, quanto do tráfico do período ilegal. Né? Realmente é arregimentar muita gente para comida, e tem uma coisa que você também toca no livro, que é fundamental, que é o ensino de português, né? Rudimentos também, de português. Você precisava até de professor de português. Para tentar mascarar. Então, isso aí eu acho que é o ápice do esforço para mascarar a legalidade do que não era legal. Isso dá uma ideia da quantidade de esforço necessário para que esse tráfico legal. Quer dizer, imaginar que alguém não sabia que isso estava acontecendo, ou que todo mundo sabia menos os africanos,
é realmente fazer história com a ingenuidade dos santos, né? Quer dizer, é evidente que os africanos sabiam de tudo. Não tem, imagina, né, eu quero que me prove, se você acha o contrário, você que tem que provar o contrário. Né? Como é possível imaginar que eles não sabiam? Tava nos jornais, era falado, tu estava em toda parte. Né? Então a pergunta é outra, porque se eles não dão, se isso não dá origem a ações e tal, judiciais, para provar que se você está escravizado ilegalmente, você tem que entender por que essas ações não progridem. Mas não é porque eles estão. E aí eu dei 2 motivos. Porque elas são barradas institucionalmente e porque ninguém queria ser africano livre. São 2 ótimos motivos para não entrar na justiça e continuar sendo impossível escapar da escravização, fazendo planos, por exemplo, pelo menos tentar se tornar um liberto. Eu vou fazer uma pergunta aqui do João Paulo Lopes, que a gente volta ao início da sua fala, que é como você observa a atuação dessa prática de Eusébio de Queiroz, dessa suspeição, no imediato pós-abolição? Bem, como isso continua no período pós-abolição, é interessante que a transição é mais ou menos imediata. Né? Você tem a lei de abolição da escravidão em 13 de maio de 1888, e em junho, minha memória pode estar, mas eu li isso há 30 anos atrás, ou 40, mas está aí, acho que está no trabalho Larry Bootkin, talvez esteja, depois eu cito isso, eu acho Cidade Febril. Em junho, logo em seguida à abolição, você tem o início de uma discussão na Câmara dos Deputados do que se chamava de uma lei de repressão à ociosidade. Lei de repressão à ociosidade. Então, era uma lei que tornaria, basicamente, uma tentativa de tornar ilegal qualquer tipo de trabalho que não fosse o trabalho para o empregador. Então, na verdade, era uma lei que facilitaria a criminalização de atividades econômicas autônomas por essa massa de indivíduos que se libertavam. Então, isso era algo. E aí você vê isso claramente nos papéis da polícia também. Né? Quer dizer, conforme você vai diminuindo o número de escravos na cidade, no caso do Rio, eu vi os livros da Casa de Detenção da Corte, de 1850, os que sobreviveram até o final dos anos 80, e você vê claramente um deslocamento da atividade da polícia de prender muita gente suspeita de ser escrava ou suspeita de ser fugida para muita gente presa por vadiagem. Então, há um deslocamento na atividade da própria polícia. A justificativa para essa suspeição generalizada sobre a população negra, ela muda. Cada vez menos ela deixa de ser, cada vez mais ela deixa de ser prisões porque você é suspeito de ser escravo, mas para ser prisões porque você é vadio. Então, essa noção de vadiagem, artigo 399 depois do Código Penal Republicano. Você faz uma das coisas que eu me lembro do Arquivo Nacional, quando eu estava pesquisando ainda para o trabalho Larry Bootkin, quando você pega as fichas que são desse período aí, da década de 1890, início do século XX, no Rio de Janeiro, uma quantidade enorme de fichas por crime de vadiagem. Né? Crime de vadiagem, contravenção prevista no Código de 1890. Então, há uma mudança, mas há uma continuidade. A repressão aos capoeiras, logo depois, também nos primeiros anos do governo republicano, você tem essa importância dessas maltas de capoeiras, inclusive para a vida política da cidade, né? Como mostrar os trabalhos do Carlos Eugênio, Líbano Soares, do Antônio Liberac,
estudos sobre capoeira que mostram a importância política da capoeira na vida da cidade do Rio. Então, isso tudo é desarticulado na primeira década dos anos 90 como uma repressão violenta. Então, a vadiagem, essa repressão policial contra a capoeira, contra essas atividades ligadas à cultura negra, mostra uma continuidade muito clara entre a atuação da polícia, como ocorria ao longo do período escravista, e aquilo que ocorreu logo nas décadas posteriores. Eu estava lembrando aqui do contexto da Greve Negra de 1857, tema do último livro do professor João Reis, Ganhadores, e até comentando com ele, da leitura do livro, que o momento em que a Câmara e essa também a província da Bahia começa a obrigar as vestimentas, né, a determinar qual é a vestimenta que aquela pessoa escravizada ou liberta poderia estar vestida. É também uma organização dos corpos, né? E parece que é muito ligado ao que você fala, na mesma sequência de 50, né? Nessa mesma década, essa ideia da vadiagem, de reprimir e controlar os corpos pós a abolição do tráfico, e que depois vai dar origem lá, após a abolição da própria escravatura. Bem, mas isso tem várias dimensões, né? Por exemplo, eu me lembro de um outro caso, que isso logo meses depois da abolição. Eu não vou lembrar qual município do Rio de Janeiro, mas chega uma comunicação ao Ministério da Justiça na Corte, dizendo que um determinado fazendeiro no interior lá da província fluminense, ele tinha chegado uma denúncia de que ele não tinha, ele estava segurando os ex-escravos. Aliás, existem várias dessas denúncias nos jornais do Rio de Janeiro depois de maio de 88, de pessoas que não libertaram seus escravos, continuam segurando os escravos. Isso em várias regiões do país. Volta e meia tem uma notícia dessa. E aí tinha chegado essa denúncia ao chefe de polícia que um determinado fazendeiro não tinha deixado os ex-escravos saírem da fazenda. A denúncia era feita por um ex-escravo que estava lá com a mulher e com os filhos nessa fazenda, onde ele era escravizado, e uns 2 anos antes da abolição, ele fugiu sozinho. A família continuou escravizada. Veio a lei do 13 de maio, logo em seguida ele se apresenta na fazenda para retirar de lá a família. Essa é a situação. E o chefe de polícia local, o delegado de polícia local, recebeu a denúncia, o Ministério da Justiça recebeu na verdade, o Ministério da Justiça recebeu essa denúncia, entrou em contato com o delegado e mandou ele apurar. Aí o delegado, é interessante, um processo em que são um processo de habeas corpus, porque esse cara, ele está querendo, ele move um habeas corpus a favor da família dele, quer dizer, que a família tem o seu corpo, tem o corpo dela própria, que possa ser dona do seu corpo e sair daquele lugar. O habeas corpus é isso, né, que tem o seu corpo. Ele moveu um habeas corpus a favor da família, para que aqueles ex-escravos tomassem posse de seu corpo e saíssem da fazenda. E aí, aí tem o delegado convoca esses ex-escravizados para a delegacia de polícia e faz uma verdadeira, que chama aqui de town hall, uma reunião, né? E pergunta para eles o que está acontecendo, a verdade que está acontecendo, isso e tal. E aí é muito interessante, porque vários não aparecem, e a justificativa que se dá é que eles estavam doentes, estavam na enfermaria, era muita gente doente para um dia só, tudo indica que o senhor mandou para a delegacia só os escravos que iam contar a história que ele queria que fosse contada para o delegado, né? E as histórias que esses ex-escravizados contam é que eles, inclusive alguns da família desse cara, dizem que eles haviam sido contratados para fazer a colheita e que tinham resolvido ficar na fazenda por vontade própria para trabalhar na colheita em troca de um salário, né?
E aí, então, aí você tem as versões do processo, você vê as várias possibilidades. Uma das possibilidades era, de fato, que eles estavam sendo retidos lá à força, né? E que, enfim, e esse ex-escravo está tentando que a família dele tenha direito ao seu próprio corpo. E aí sair de lá. Enfim, essa coisa do corpo, eu acho interessante que é um processo de habeas corpus. Né? Você falou aí do controle acho que a abolição e a questão da escravidão envolve o controle e autonomia da sua vontade sobre o seu próprio corpo, que apresenta muitas dimensões. Até no ano passado eu fiz um estudo crítico para esse romance do século XIX chamado Fantina, né? Foi publicado em 1881, Fantina, Cenas da Escravidão. É um romance de 1881, um romance abolicionista, e o tema do romance é, basicamente, o abuso sexual das mulheres escravas. E que, na verdade, o arcabouço jurídico da escravidão brasileira era legal. Quer dizer, segundo o Código Penal de 1830, né, você tinha duas coisas só, só dois crimes estavam configurados no Código que poderia levar à punição do senhor em relação a coisas que ele fazia com o seu escravo. Primeiro, ele não podia matar o escravo por crime de homicídio. E o segundo era crime de sevícias, quer dizer, era não o castigo físico que era suposto que poderia acontecer sempre, disciplinar, para educar o escravo, mas o castigo físico que chegava a ser tortura, sevícia. Isso também o senhor poderia ser processado por isso. Mas o corpo do escravo e o abuso sexual do corpo do escravo não era parte dos danos físicos que você poderia causar à sua propriedade escrava, ao seu escravizado. Então, o abuso sexual estava juridicamente sancionado. Era suposto que ele era permitido. Então, essa coisa do controle do corpo em todos os seus aspectos é muito fundamental naquilo que a gente deve pensar quando tenta entender qual era a experiência da liberdade, tanto no período da escravidão, quanto no período imediatamente posterior. Oi, Sidney. Oi, fala aí. Vim aqui entrar enquanto Cândido. Cândido voltou? Cândido eu não perdi o Cândido, eu estou vendo o Cândido aqui direto o tempo todo. Eu voltei aí, Felipe? Voltou, pronto. Qualquer coisa, estamos aqui às ordens. Pronto, obrigado. Bem, Cândido, acho que eu estou começando a ficar cansado. Vamos fazer mais uma pergunta, duas, que você quiser aí. Vamos. Beleza, a gente já está aqui se programando realmente para terminar. Para lhe deixar descansar, tomar uma água melhor, descansar a coluna. Nosso colega que está aqui online mandou uma pergunta, Francisco Alves, falando sobre liberalismo e escravidão, o que o professor Chalub acha do conceito de segunda escravidão? Eu posso pensar até no segundo escravismo, como o grande mestre Robert Slenes tem discutido, e na aula dessa semana ele falou bastante. Bem, do ponto de vista do entendimento das transformações da escravidão e das condições de exploração do trabalho escravo que acontecem, nessas mudanças que acontecem nas Américas, do final do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX, grosso modo, aí das transformações que vêm no lastro da Revolução Francesa, a Revolução do Haiti,
a crise do tráfico africano, o fim dele na Inglaterra, nos Estados Unidos, essas transformações que vão levar também à abolição da escravidão nas colônias inglesas. Tudo isso, do ponto de vista da descrição, digamos, dessas transformações grandes na escravidão nas Américas, e como essa escravidão que existia até as primeiras décadas do século XIX, com colônias muito lucrativas, principalmente de franceses e ingleses no Caribe e tal, e no sul dos Estados Unidos, e o sul dos Estados Unidos já também se configurando como uma potência escravista importante no século XIX, esse deslocamento, né, dessas colônias, e mais forte no final do século XIX, século XVIII e início do século XIX, para uma escravidão muito mais centrada no sul dos Estados Unidos, em Cuba, né, e no Brasil, e talvez uma escravidão com um nível, digamos assim, né, de exploração do trabalho nessa nova escala econômica que o século XIX significa, com a constante aumento de intensificação do próprio tráfico africano, no caso para o Brasil, para Cuba, e as mudanças nas características da escravidão, né, nesses lugares, e a importância do protagonismo também da inglês na repressão ao tráfico, né? Os ingleses praticamente levaram o tráfico a dimensões inimagináveis no século XVIII e no século XIX, trabalham para que esse tráfico seja controlado. E as guerras todas que criam, e na qual a escravidão passa a ser central, né? No Caribe, depois até a Guerra Civil Americana, esse período todo aí, essa descrição geral do deslocamento do que era a escravidão, eu acho que é algo muito importante, e também é uma tendência importante para nos tornar mais cientes das conexões entre tudo que acontecia nesses vários lugares, tá? A gente entende melhor, com esse conceito, a conexão do que está acontecendo, sei lá, da Guerra Civil Americana, com o que está acontecendo no Brasil nos anos 60, com o que está acontecendo em Cuba nos anos 60. Se você pensar isso de uma maneira mais articulada, eu acho que a nossa percepção das conexões entre essas coisas todas é muito importante. Agora, tem problemas graves, né? Um problema fundamental é que esse conceito de segunda escravidão exclui a África, mais uma vez, né? Então, você dá um protagonismo enorme a esse imperialismo inglês, e toda a história, por exemplo, que o Roquinaldo Ferreira conta nesse livro que eu citei, que ainda não foi publicado, tudo que acontece no Atlântico Sul parece epifenômeno, parece que está na periferia da história. Aí não está, né? Não está na periferia da história. Então, acho que tem um parte-pri também anti-história social, que é, na verdade, uma bobagem, né? Quer dizer, quanto mais você articula essa perspectiva com a história social, mais ela renderá frutos de entendimento, né? Porque é interessante, você pega, por exemplo, o trabalho de uma historiadora que fez mestrado na Unicamp, fez doutorado em Brown, agora professora de Princeton, a Isadora Mota, e ela mostra como, na rebelião escrava que ela estuda, lá no Cerro e tal, no interior de Minas, os escravos sabiam da Guerra Civil Americana, estão fazendo cálculos políticos e tal da rebelião e tudo, atentos a essa conjuntura internacional que chegava a eles sob das notícias da Guerra Civil Americana. Então, se você combina história social com esse conceito de segunda escravidão, relativizando um pouco essa onipresença inglesa, mas prestando atenção nas conexões, valorizando a África, e não tendo a ilusão de que a segunda escravidão é uma forma de conceituação contrária à história social, que isso é uma ilusão, né? E trazer essas duas formas de trabalhar para trabalharem juntas e de forma interrelacionada, eu acho que todos temos a ganhar. Cada um vai continuar fazendo a história que prefere fazer.
existe divisão de trabalho entre os historiadores e precisa existir. Não é possível que cada um faça sozinho tudo que precisa ser feito. Então, a divisão de trabalho ela faz parte do trabalho. A divisão de trabalho nesse sentido, né? Da colaboração dos temas. Não é que o historiador vai contratar um exército de pesquisadores e ele vai escrever a obra magna. Não é a divisão de trabalho no sentido da reprodução da desigualdade. A divisão do trabalho no sentido de que as pesquisas podem ser complementares e todos ganham quando essas pesquisas trabalham temas semelhantes a partir de perspectivas diferentes, né? Não há... Enfim, eu acho que é isso, é um conceito interessante, importante, acho que ajuda a trabalhar essas conexões e tem alguns problemas. Em parte, uma autoilusão, que ela pode contradizer a história social, que é por autoilusão, e, em parte, também essa questão grave de não ter um lugar para a África realmente articulado, o que mostra, talvez, a necessidade de alguns aspectos disso ser repensado para que se torne mais abrangente, ou para que seja tão abrangente quanto quer ser, né? como conceito. Perfeito. E que essa divisão de trabalho entre os historiadores produza boa história, né? Claro, não há nenhuma relação positiva direta entre o tamanho do seu espaço de pesquisa e a qualidade da pesquisa. Não é porque uma pesquisa é global que ela é melhor do que uma pesquisa local. O espaço da pesquisa do historiador depende de como ele define esse objeto e tal. Você pode fazer um trabalho extremamente complexo e muito conectado, focado no local, e você pode fazer uma grande droga simplista e reducionista focado no global. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, a qualidade do trabalho historiador é que nem aquele ditado em inglês, a qualidade do pudim, o teste do pudim é comê-lo, né? Então, o teste do trabalho historiador é a pesquisa e a complexidade da interpretação e da forma como ela se articula com o discurso de prova, o discurso de demonstração, que é fundamental, né? Então, não tem a ver com o espaço, se é global, se é local, isso não faz diferença. O que faz diferença são outras coisas. Pronto, professor, vamos encaminhando para o final da nossa conversa, nossa aula maravilhosa que você nos deu. Queria lembrar aqui aos nossos espectadores, quando nós falamos aí dos traficantes, temos um verbete escrito pelo Carlos Silva Júnior sobre as Irmandades dos Traficantes no século XVIII, na Bahia, está lá no nosso site, Salvador Escravista. Quando discutiu-se o 13 de maio, temos outro verbete também, do 13 de maio, escrito pela professora Yaci Mata Maia. Nos leiam, usem nas nossas aulas, discutam e deem-nos ideias. Professor Sidney, queria registrar aqui a presença virtualmente, mas junto conosco, de vários amigos e amigas, professor João Reis, Gabriela Reis, Lucilene Reginaldo, Mônica Lima, Kátia Lorena, Ricardo Caires. Queria mandar um abraço para o diretor do meu departamento, João Rocha, do Campus 4, lá de Jacobina, para vários alunos, ex-alunos, amigos, colegas. E passo a palavra para você fazer as últimas considerações. E se quiser lembrar o bom e velho e negro Machado de Assis, fique à vontade. O maior escritor brasileiro, como não lembrá-lo sempre? Isso aí, pois é. Não, eu te agradeço a oportunidade. Eu acho que... Nossa, eu não sabia que tinha esse pessoal todo aí, que bacana, né? Vários dos meus amigos, vários ex-alunos. Então, é muito legal e eu acho que a iniciativa é incrível. Eu acho que agora o problema é mudar o nome dessas ruas todas em Salvador, né? Mas esse é o problema de vocês. Eu dou apoio, porque realmente Eusébio de Queiroz e Barbacena é difícil, né? Com heróis desse tipo, quem são os anti-heróis, né? Com os heróis desse tipo, quem serão os anti-heróis? É isso aí. Obrigado, agradeço muito pela conversa, foi muito agradável. E desculpa se eu falei demais uma coisa ou outra, mas um assunto puxa o outro, a gente não para de falar, né? Eu acho que esse é um momento muito difícil e essas ocasiões de conversar e de conectar com as pessoas
não só porque eu estou longe fisicamente, por vista espacial, já há 5 anos, geograficamente, uma coisa legal e uma coisa muito boa, veja só que paradoxo, uma coisa muito boa da quarentena e dessa situação em que estamos, é que nos últimos meses eu fiquei mais conectado com o Brasil do que talvez eu jamais tenha sido. Eu nunca falei tanto para tanta gente, tantos lugares diferentes, tenho feito todo o possível para atender aos convites que me são feitos e tem sido muito legal para mim ter a oportunidade de reconectar com tantas universidades, com tantos colegas, coisa que eu não vinha fazendo nos últimos anos, porque a distância física é grande, o tempo que eu ficava no Brasil era pequeno e a gente não tinha descoberto o potencial incrível que esse meio acaba nos possibilitando de conversar com as pessoas. Então, paradoxalmente, o isolamento da quarentena, que eu estou seguindo rigidamente, trancado em casa, meses que eu não ponho pé na rua, tem me permitido viajar demais sem sair do lugar. Né? E, nesse sentido, igual o Machado. Né? O Machado é aquele cara que viajava no mundo inteiro sem sair do lugar. Então, eu estou me sentindo mais machadiano do que nunca, andando pelo Brasil inteiro, sem levantar dessa cadeira, basicamente. Então, obrigado pela oportunidade de viajar até a Bahia mais uma vez. Professor, nós que agradecemos, obviamente. A Ana Flávia também nos manda um abraço para registrar. Então, vamos... Mais uma vez, queríamos agradecer ao professor Sidney Charlub, em nome da equipe Salvador Escravista, agradecer a Felipe Souza e Moreno Laborda Pacheco, que ficaram aqui nos administrando quando minha internet caiu. Pedir desculpa ao nosso público, qualquer falha minha, infelizmente não dá para a gente fazer todas as perguntas, mas certamente o professor não falou demais, falou tudo aquilo que precisava e tudo aquilo que queríamos ouvir, afinal de contas, temos tantos ainda nos escutando, nos assistindo. Professor, vou me despedir, vou sair da live, e aí o senhor também pode sair. Muito obrigado. Forte abraço. Saúde para todos nós. Fiquemos em casa enquanto a gente pode. Um abraço. Tchau. Tchau.